Olá, olá, sejam bem-vindos. Boa noite a mais uma live. Vou mandando aqui o aviãozinho para o pessoal ir chegando. Vai chamando todo mundo, os amigos, as amigas. Vai avisando da nossa live, que vai ser incrível hoje. Vai chamando todo mundo. Olá, Alexandre, seja bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Olha, nossa amiga a que vai fazer a nossa live, né? Nossa convidada especial, a Sêmada, já chegou aqui. Seja bem-vinda, Sêmada. Já vou te chamar, mandar o convite para você. Sêmada, mandei o convite. Vê se chegou aí para você. Olá! Oi! Seja bem-vinda. Tive que colocar um foninho de ouvido, porque estava bastante barulho na rua, então tá me ouvindo bem? Tá, só um minuto, deixa eu escolher aqui um. Fica tranquila. Enquanto a Você, Sêmada... boa Boa noite, noite. gente. Vocês me ouvem bem? Você tá me ouvindo bem, Adriana? Tô ouvindo, tô ouvindo. Como eu tô de fone, tô ouvindo super bem. Pessoal, quem tiver aí, se tiver alguma dificuldade, já avisa aqui a gente. Sejam bem-vindos. Vão compartilhando a live, vão chamando as pessoas, porque a gente sabe que hoje vai ser ótimo, porque Vai. quem não gosta de se comunicar e às vezes se atrapalha, né, Sêmada? Então, Verdade, eu vou verdade. deixar a Hoje, Sêmada se apresentar, depois eu falo um pouquinho sobre mim, para a gente já começar o nosso tema. olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sêmada, sou terapeuta e mentora e hoje vou falar um pouquinho sobre comunicação assertiva, uma comunicação mais clara. Para quê? Para evitar brigas. O tema de hoje é evitar brigas. Então, estou aqui com a Muito bom, já Adriana. gostei, viu? Sim, esse tema é interessante por quê? Porque quando a gente começa a ter essa percepção que estamos sendo compreendido e a gente está também compreendendo, a gente passa a não brigar. Porque se eu não me comunico bem com você, Adriana, é óbvio que vai rolar um estresse, vai rolar um ruído de comunicação. E como que a gente faz isso? Vou deixar as perguntas para a Adriana, se alguém que entrou conosco aí, se tiver alguém que queira saber alguma coisa também, como se comunicar melhor, quais os problemas que podem gerar uma má comunicação, pode deixar escrito aí a sua dúvida. Isso foi só um exemplo que eu deixei aqui, tá, Adriana? Ótimo, foi ótimo isso aí mesmo. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana Biazin, também sou mentora de mulheres e terapeuta, né? Tenho aí já um trabalhozinho aí com mulheres há algum tempo, quem me segue sabe. E eu convidei a Sêmada hoje, por quê? Porque a gente vê muito hoje, principalmente agora, no momento que nós estamos vivendo, né, Sêmada, essa discussão desnecessária, porque às vezes a gente não sabe se comunicar, a gente não sabe se colocar, como falar corretamente, porque tudo expressa, né? O tom de voz expressa, o gesto que você faz expressa, o nosso corpo fala Verdade. também. A gente não tem a língua verbal e a não verbal. A gente sabe disso, né? Esses dias foi bem engraçado porque eu estava na academia, né? E meu instrutor fez um gesto lá e o meu olhar para ele, ele fez assim, não precisa falar mais nada. Então, então como Só a com gesto comunicação, você se só com o comunicou. meu olhar, eu nem cheguei a fazer gesto, porque eu estava fazendo o Só com o olhar. exercício e só a forma como eu olhei para ele, ele falou, só esse olhar não precisa falar mais nada. Então,
como é importante a gente saber se colocar adequadamente, né? Porque isso eu trabalhei muitos anos, né, na área da educação, quando eu lecionava, e eu via como é importante a forma que você se comunica até com a criança. Porque a criança, ela entende até o teu tom de voz. Pelo tom de voz, ela já sabe se você brincou, se você falou sério, se pode e se ficar meio que ele ficar com dúvida, ele vai insistir um pouco mais. Por isso que às vezes a criança, ela vai testando até onde ela pode ir para colocar esses limites, né? E aí eu falei, não, eu preciso falar um pouco sobre essa comunicação, porque a gente vê aí, às vezes eu vejo uma postagem no Instagram, aí eu vou bem nos comentários, eu gosto de ver os comentários. E a forma diversa da interpretação daquela postagem ou daquela fala. Eu falo, como a gente tem essa dificuldade de se expressar, né, Sêmada? De colocar corretamente, saber usar corretamente. E assim eu queria te perguntar, Sêmada, o que a gente tem que fazer assim para ter uma comunicação mais assertiva? Para a gente Bom, começar um primeira, pouquinho. ótima, excelente sua pergunta. E a primeira coisa eu vou começar pelos casais. Quem namora, quem é casado, quem tem algum tipo de relacionamento. E vai servir também para o relacionamento familiar. Ótimo. Você tem que começar pelo autoconhecimento. Uma vez que você se conhece, você entende como você funciona. E se você conhece como o outro funciona, o perfil, porque cada ser humano tem um arquétipo. Existem 12 arquétipos na psicologia, existem 4 arquétipos de perfis comportamentais, existem inúmeros testes, Para mim, que avaliações. trabalho com mulheres, vou atrapalhar. De acordo com a Lua, nós temos 4 também arquétipos, né? Que é a heroína, que é a Sim, mãe, né? A maga. Então, são para muitos tudo. arquétipos, mas qual que é o primordial? Você se autoconhecer. E esse autoconhecer não é saber a fruta que você gosta, a música que você gosta, não, isso daí é um conhecimento muito raso. Concorda, Adriana? Concordo. É um conhecimento muito raso. Que cor eu gosto, que fruta, que Com a música, música. qual roupa. Isso, você tem que entender por que você usa a roupa que você usa, por que você faz tanto o que você faz, por que te dá tanto prazer certas coisas, ter algumas atitudes, alguns esportes, porque você tem que entender como você funciona. Já começa daí. O primeiro passo, você se autoconhecer. Como que a gente se autoconhece? A melhor forma da gente se conhecer, existem várias. Pode ser lendo livros, livros de autodesenvolvimento, livros de alta performance, livros de desenvolvimento pessoal, pode ser terapia, que é uma das melhores. Eu sou suspeita em falar, né, Adriana? Mas de várias opções que temos, a terapia é a forma que eu diria assim mais completa para a gente se autoconhecer. Porque quando a gente fala, a gente põe para fora, a gente desabafa para o terapeuta, para o psicólogo, para o psiquiatra, seja lá quem for, o profissional da saúde, que vai te ajudar na sua jornada do autoconhecimento, quando você coloca para fora, você fala coisas que nem você, às vezes, tinha parado para refletir. Não é assim, Adriana? É desse jeito. Você fala cada coisa, nós que somos terapeutas, a gente ouve cada coisa que a gente vê na expressão da pessoa, do E às paciente. vezes a pessoa E a fala, é pessoa tão se assim, que a assusta, pessoa né, com o fala, que ela opa, falou. porque para ela saiu aquela ideia, aquele insight naquela hora, né? É bem Exatamente. profundo. Então a terapia ela serve para você ter uma autocompreensão. Porque às vezes você não está vivendo, às vezes você só está existindo.
E uma pergunta que eu gosto de fazer é essa: você já viveu hoje ou você somente existiu? Então, quando você faz terapia, você faz cursos de desenvolvimento pessoal, quando você faz alguma formação, você lê livros, você assiste filmes que vai ali te dar uma reflexão para você se autoavaliar, auto se autoanalisar. Por que eu sou dessa maneira? Porque todos nós funcionamos de um jeito. Por mais que sejamos parecidos, cada um funciona de uma maneira. Então, quando Ó, a a Valquíria comunicação colocou aqui, eu assertiva... não vivi, eu só existi. Pessoal, Oh, olhar minha aqui em amiga. casa tem um pug, na rua tem pug, então eles são bem Ah, barulhentozinhos. não Então, adianta. O cachorro do vizinho aqui estava em crise um pouco mais cedo e não parava. Aí junto o meu também, eu tenho dois em é casa. isso mesmo. Aí começa, não tem cachorro, o pessoal já está Eu acho que acostumado. os vizinhos estão Pergamo passeando aí. aqui na frente e aí eles ficam todo, né? Eles querem dar o oi deles. Sim, eles Pode querem se continuar comunicar também. também, né, Adriana? O Exato. Olha a latido deles é comunicação aqui. comunicação. É bem isso aí. Até os animais têm a sua forma de se comunicar. Já usando isso aí, né? Porque se a gente olhar, o pássaro ele tem a sua forma, até os animais quando estão no período reprodutivo, eles já têm um tipo de comunicação diferente, né? Então a comunicação é linda, ela é importante no dia Adriana, a dia. e esse aspecto da natureza que você trouxe é um meio também da pessoa ter o autoconhecimento. Vocês sabiam que os índios... Não, os índios hoje em dia estão muito atuais, né? Eles têm, Já ia fazem falar tão live, modernos. tão moderno. Mas vamos falar daqueles índios mais antigos. Da, da, vamos colocar aí da pré-história, vamos colocar aí o homem mais antiguinho, Vamos voltar um pouquinho. As pessoas, como ela antes de viverem em aldeias, como que elas se autoavaliavam? Como que elas se autoconheciam? Observando a natureza. Olha que incrível. Então, quando você trouxe agora os pássaros se comunicam de uma maneira, os cachorros. Então, cada animal se comunica de uma forma. Então, quando a gente começa a observar a natureza, é uma comunicação. Então, a gente pode Uhum. também desenvolver isso. Ah, não tenho condições de comprar um livro, não tenho condições de fazer terapia, não tenho condições de pagar um mentor para minha jornada de desenvolvimento. Não tem problema, meu bem. O importante é você ter o que em mente? Poxa, conteúdos gratuitos. Vou vir aqui no canal da Adriana, da Sêmada, que eu sei que tem conteúdo de qualidade para eu me autoavaliar, para eu me autoconhecer. E se eu não tenho, nesse momento, essa condição, eu vou buscar. Eu sou inteligente, então eu vou buscar meios que me favorecem, que eu vou crescer, evoluir mentalmente, emocionalmente e vou me desenvolver. Então a comunicação ela está na natureza. O tempo, as 4 estações do ano, ela não dá com a comunicação dela? Quando as nuvens Perfeito, é começam a ficar verdade. pretas, né, mais escuras, mais densas, está comunicando o quê? Que vai chover. Deixa eu ver. Vem uma tempestade por aí. Então, nós também podemos nos comunicar melhor. E qual você perguntou, né? Como que a pessoa faz para ter uma comunicação mais clara, mais entendível? Ela se autoconhecendo. A partir do momento que ela se conhece, através de tudo isso que a gente já falou aqui na live, ela passa também a compreender e entender o outro. Porque se eu só olho para mim, se eu só olho para o meu umbigo, se eu só quero saber como eu funciono, como os outros funcionam, como minha mãe funciona, meu cônjuge funciona, eu não quero saber. Isso é o extremo do egoísmo. E não só isso. Adriana, a pessoa que ela pensa dessa maneira, ela está dando um tiro no pé. Ela não está sendo inteligente.
Porque se eu procuro entender como você funciona, Adriana, eu vou ter uma comunicação melhor com você. E se eu quero partilhar de algo contigo, eu preciso entender como você gosta de ser tratada, como você prefere ser tratada. Não que eu vou sair agradando todo mundo. A comunicação mais assertiva, ela não é para você sair agradando todo mundo. É para você evitar brigas, evitar conflitos, conflitos externos, internos, porque às vezes a gente não tem uma boa comunicação. E aí a gente cria-se uma nuvem de conflitos dentro da nossa cabeça que a gente fica assim, e agora? O que eu faço? Nossa, eu deveria ter falado daquela maneira. Fulano não deveria ter Por falado quê? daquela maneira comigo. Por que Por que que falou isso? isso? Por que que falou assim? Então, como que eu posso me expressar melhor? Tendo esse entendimento que eu sou responsável por mim, preciso me conhecer e também compreender as demais pessoas. Começar a entender de arquétipos. Qual é o meu perfil comportamental? Por que que eu me comporto assim? Por que que fulano se comporta assim? Por que que meu marido se comporta assim? Por que que minha esposa se comporta assim? E eu vou dar uma dica valiosa aqui nessa live hoje para casais Olha, vai ter dica. e para quem tem Deixa pro final. relacionamento. Segura aí, só vai Se receber você quem ficar vê até o até o final, final. no final eu vou dar essa dica. É uma dica de ouro, gente, de ouro mesmo, que vai abrilhantar o seu relacionamento, vai aquecer, vai esquentar o seu relacionamento e você vai ter uma comunicação muito boa com o seu cônjuge. Não que você vai persuadir o seu cônjuge para agradar a si, mas os dois terão uma comunicação melhor e virão coisas muito boas com isso, resultado muito Uau! positivo. Olha, meninas, fiquem aqui, já compartilha para as amigas a live. Se alguém Envia tiver a alguma live para os dúvida, amigos. se alguém tiver Isso. alguma dúvida, coloca aí, faz alguma pergunta, vão interagindo. E eu já quero aproveitar e perguntar, Sêmada, e essas pessoas que assim já estão, né? Porque a gente está falando sobre como ter uma comunicação assertiva. Uma das primeiras coisas é buscar se apropriar do assunto. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas debatendo, Eu acho discutindo. que a Adriana deu uma travada. Acho que, não sei se foi. Voltou? Voltou. Voltou. As pessoas têm isso muito de ficar entrando em discussões sem fundamentos. Então, você procurar ter segurança daquilo que você está falando. Se você sabe que vai falar com alguém sobre, por exemplo, religião, que eu nem acho, né, aconselho falar, mas só para usar como referência. Ou sobre um livro. Vamos colocar um livro. De repente, a Sêmada está conversando comigo sobre um livro que ela leu, mas eu não tenho conhecimento do livro. Para que eu vou ficar entrando em conflitos se eu não tenho conhecimento sobre o assunto? Então, o que que eu posso Verdade. falar para a Sêmada? Posso falar, olha, Sêmada, eu não conheço o livro, mas eu vou ler e depois eu te dou um feedback do que eu compreendi, do que eu entendi. Isso pode ser no jogo de futebol, isso pode ser em algo. Vamos agora para o casal. De repente a esposa chega, né? E aconteceu isso, porque sua mãe falou isso para o marido, e aí o marido fica perdido. Então, em vez de discutir, de rebater, fala: olha, eu te entendo, eu te compreendo, eu te vejo, mas eu vou procurar ouvir os dois lados, eu vou procurar saber direito para me compreender. Ou nem precisa falar, porque muitas vezes se você for falar e é que a pessoa vai falar ainda mais, só ouvir, porque a escuta também faz parte da comunicação. Você saber ouvir, você saber escutar. Porque eu às vezes falo, nem sempre ter razão é o melhor. Às vezes você não ter razão é a atitude mais sábia que você tem. Então, você saber até os limites, como a Semada colocou, se conhecer. Quando eu tenho um autoconhecimento de mim, do outro,
eu sei até onde eu posso ir com o outro. Então, se eu tenho de repente uma pessoa que eu convivo, que ela é altamente explosiva, que ela é mais dominante, que então eu já sei que se eu pressionar demais aquela pessoa, ou se eu usar muito de autoridade com aquela pessoa, vai dar em confusão. Então, E eu existe sempre aquelas falo, pessoas que são mais tagarelas. sim, Se sim, eu as entro numa. Se comunicadoras. eu quero ter razão e eu entro numa discussão com uma pessoa tagarela, por exemplo, eu vou perder. Não tem como Sim, você entrar numa discussão com uma pessoa que ela domina a língua ali, né? Não importa o que ela esteja falando, ela nem sabe se ela tem propriedade para falar aquilo. Mas o importante é ela falar. O importante é ela por falar. quê. Então, o autoconhecimento, ele te leva para isso. Gente, não se iludam. Tudo começa pelo autoconhecimento. A maturidade começa pelo autoconhecimento. Maturidade espiritual, pelo autoconhecimento. O amor próprio, pelo autoconhecimento. O bom relacionamento, aquele relacionamento gostoso, duradouro, autoconhecimento. Então, quando eu sei como eu me comporto, como eu funciono, eu vou escolher as minhas brigas. Eu não vou ficar, vou aumentar a minha inteligência emocional. E eu vou conseguir Isso, fazer a gestão das minhas emoções. Agora, perfeito. ficou compreendido? Gente, comenta aí alguma coisa, se Ficou vocês estão me ótimo. ouvindo bem, se eu estou conseguindo ter uma Tá, boa tá ótimo. comunicação. Já que você colocou aí em se conhecer, em conhecer o outro, e quais os cuidados que a gente deve ter, Semana, para ter uma comunicação assertiva? Para não chegar, já que existe toda essa diferença de perfis, né? Se a gente, por exemplo, pegar os traços de caráter, uma pessoa que tem um perfil rígido, um traço rígido, ela já observou todos os teus pontos fracos. Então, de repente, você vai discutir com essa pessoa, você vai perder, porque ela já te analisou, ela já te observou e ela talvez te conheça mais do que você. Então, ela vai usar toda como é que eu vou dizer, todo o conteúdo que ela vem juntando sobre você e vai te atacar. Sim. Porque é um Tem traço que aquelas ele não pessoas, aceita né, ser que atacado. tem aquele perfil que ele é especialista, porque é o arquétipo dele. Ele tem, assim, todas as lanças, as flechas para atacar Sim, você. sim, Só se você já se sentiu atacada por alguém na sua vida, você que deu essa munição para a pessoa. Porque quando a gente, às vezes a gente se decepciona com as pessoas, né? Vai conversar no dia a dia, na convivência, e a gente se sente decepcionado, a gente se sente frustrado, a gente se sente assim, como se aquela pessoa estivesse devendo algo pra gente. Mas tudo isso não foi a pessoa, o outro que criou. Tudo isso foi nós mesmos que criamos. Porque perfeito. quando eu rotulo alguém, falar aquela pessoa ela é rígida, aquela pessoa ela é muito falastrona, aquela pessoa, ai, é muito. Me ajuda, Adriana? Aquela pessoa Comunicativa, fala muito. Ou então aquela pessoa é muito brava. A gente tem aquela isso pessoa muito já, né? quieta. Muito Por quieta, não exemplo, fala quando nada. tem uma pessoa de 1,80 m e a outra de 1,5 m, como que a gente já rotula? Ah, o alto ali, ó. O alto. A É baixinha. bem Ah, por chama aí, a ali a gente. baixinha. Então a nossa comunicação é para rotular. Nós fomos criados para rotular. Só que quando eu rotulo, eu tiro da pessoa o direito dela ser quem ela é e quem ela quer ser. Então, Muito ninguém bom gosta isso. de ser rotulado por algo. Então, quando eu tiro esse direito, eu também estou me colocando no direito
estou dando o direito da pessoa fazer o mesmo comigo. Mas quando eu espero algo, quando eu rotulo alguém, é uma projeção minha que eu estou fazendo na pessoa. Eu projetei que aquela pessoa é baixinha. Não que ela seja. Porque tem países que 1,50 m é o tamanho natural das pessoas e tá tudo bem. Mas a minha projeção, o meu olhar sobre... Gente, eu tô procurando falar o máximo aqui, não termos técnicos, eu tô procurando ter uma comunicação com vocês com palavras mais simples, porque se eu começar a falar difícil aqui, ninguém vai entender, não sei se ninguém, mas muita gente não vai entender. Então, eu tô falando com palavras que fique fácil. Tendo uma comunicação mais leve, né? Tem Porque a gente tem que uma fazer essa compreensão. comunicação, isso. Uma compreensão. Então, eu estou procurando palavras, exemplos, analogia, para ficar muito clara a minha comunicação. E quais os cuidados que eu devo ter? O cuidado é esse, de eu não projetar no outro as minhas expectativas. Porque às vezes a gente se desentende com alguém, ou às vezes a gente tem uma comunicação com ruídos, com uma pessoa, com um familiar, com um colega de trabalho. E qual o cuidado que a gente tem que ter de isso que eu estou projetando no outro, eu não ficar ali esperando. E como se a pessoa me devesse. Não, eu esperava que a Adriana fosse falar tal coisa. Nossa, a Adriana falou tal coisa para mim, eu fiquei feliz Isso da vida. acontece. Adriana Estou deu aqui, uma estou te ouvindo travadinha. perfeito. Isso. Tá. Mas está bem. Então, aí o que acontece, Adriana? Por exemplo, você falou tal coisa comigo que eu não gostei porque me afetou de alguma forma. Aí eu fico, a Adriana falou aquilo e eu não gostei. Então eu não expresso meu sentimento, não expresso minhas emoções. Ou também pelo outro lado, você falou algo que me fez ter uma reflexão, algo que me fez bem, entrar num processo evolutivo, ter uma reflexão para o meu crescimento. Então eu também não te falo, eu não tenho uma boa comunicação, eu não me expresso bem, e aí você nunca vai saber que você pôde me ajudar. Tem aquelas pessoas que você ajuda, e ela não te passa nenhum feedback. Ela não fala nada. Você E ajuda, ainda tem você... aquelas que você ajuda, que você faz, e ela ainda fala assim, mas eu não te pedi para você fazer. Porque às vezes Isso. ela nem queria. Tinha coisas E que ela achava aí até incomodada. é muito importante, porque assim, depende do arquétipo, do seu perfil. Tem perfis que ele é o perfil ajudador. Então a pessoa não pediu nada, mas ela viu que a pessoa está precisando de ajuda. Então aí ela vai o quê? Ela vai com tudo para ajudar. Não, eu vi aqui que sua bolsa aqui descosturou. Aí ela já vem com a agulha, com a linha. Aí a pessoa fala assim: eu não te Conheço gente pedi. assim, viu? Eu já fui assim. Eu era aquela pessoa. E assim, é uma luta diária, uma evolução. Você sempre vai estar subindo. A evolução você sempre vai estar subindo degrau por degrau. Eu era aquela pessoa que eu conseguia ler. Eu já lia todo Mapear o quadro, todo outro. cenário. Aí eu ia com tudo, assim, eu vou ajudar aquela pessoa, eu vou, é só mexer aqui, ali vai, a vida daquela pessoa, o problema daquela pessoa vai se resolver em 2 tempos. O que a mulher, ela já nasce com esse DNA de resolver problemas. A mulher, ela funciona diferente do homem. O homem, ele não é, gente, por favor, não é a maioria, não é todos, tá? Mas a grande parte, ele foge de Sim. problema. A mulher já quer resolver problema. No casamento é assim, a mulher tá ali incomodada, a mulher tá ali, tem que resolver essa situação, e o homem quer ir jogar bola,
quer assistir o futebol dele, quer ficar com controle ali, enquanto a mulher já resolveu 1 milhão de coisas, enquanto o homem está fugindo. Então, nós mulheres, nós funcionamos assim. A gente quer resolver mais os problemas que os homens. Não que não exista mulheres, não que não exista mulheres que não quer resolver o problema. Tem mulher também que não quer. Mas voltando para o meu raciocínio, voltando lá, para os cuidados da comunicação. Você entendendo como você funciona, você já vai saber que você não pode entrar em todas as guerras. Ah, mas Perfeito. que guerras são essas? Desculpa, eu parei aqui para ler o comentário aqui da Também amiga eu estava Valquíria. lendo. Hoje eu Hoje eu falei, falei quem em tem pena de ter pena de coitado coitado, fica fica no no lugar lugar. dele. Isso é verdade? Depende. Depende da sua visão. Lembra que eu falei agora há pouco a gente olha para o outro e cria uma perspectiva da nossa imaginação? De repente você está olhando para essa pessoa que você está chamando de coitado e é uma projeção da sua cabeça. Concorda comigo, Adriana? Acrescenta se você tiver alguma coisa para acrescentar. Concordo sim. Caiu um bestinho aqui no meu olho, eu fui tirar. Tudo acontece. Mas faz Ao parte, vivo aqui é tem assim uma luz mesmo. bem aqui em cima. Concordo Né? sim. É, quando você coloca a questão, né? Quem tem pena do coitado fica no lugar dele. Você já está indo com um julgamento. Por que o outro é coitado? Já fica essa pergunta. Por que você acha que o outro é coitado? Então, quando você começa a raciocinar, quando você começa a conquistar a maturidade, tanto a maturidade mental quanto a espiritual, você já não olha mais assim com um tom de julgamento. Você começa a olhar com um tom de compreensão. Esse tom de compreensão não é virar Jesus, o salvador da pátria. Não é você olhar e falar assim, ai, que dó dele, eu vou ajudar, eu vou fazer aqui de tudo e me prejudicar para ajudar esse coitado. Não, você vai olhar para essa pessoa, para esse indivíduo que você está colocando aí como coitado, Olha, e ela colocou mais uma perguntinha aqui. Valquíria, respondendo assim como terapeuta e que trabalha com crianças, e mãe, e vó, né? Eu acho que ela não tem ainda compreensão. Por quê? Quando você coloca quem tem pena do coitado, você vai criar nela uma crença. E vai muito da percepção que ela vai ter. Porque, de repente, você entendeu o contexto da história. Mas, às vezes, para ela, o coitado pode ser aquela amiga que está com a dificuldade na matéria na escola. Então, ela vai dizer, eu não vou ajudar, porque se eu ajudar, quem vai ser prejudicada sou eu. Então, vai muito de como o outro vai interpretar. Então, assim, é como a comunicação, né, assertiva. Você pode falar assim, olha, auxiliar o outro demasiadamente pode lhe prejudicar. perfeito, Adriana. É que as pessoas, você tem essa percepção, Adriana? Eu tenho uma percepção das pessoas, da grande maioria, que elas sempre usam uma dualidade, é, elas sempre estão no 8 ou 80, elas não Na têm um equilíbrio, competitividade, né? elas não Sempre como se... ou você não ajuda, ou você fecha os olhos, tapa, né, os olhos, ou você É muito ajuda ajudador. para a tua vida e começa a ajudar aquela pessoa. Sendo que, gente, vamos lá. Ela levantou a questão aqui da sobrinha dela de 11 Sobrinha. anos. E ela falou assim, eu falei porque todo morador de rua que ela vê, idoso, ela fica com dó. Primeiro não é o que fala e como fala.
como está sendo essa sua comunicação para a sua sobrinha? Está sendo uma comunicação mais assertiva, mais clara? Por exemplo, filha, presta atenção. Se essa pessoa que está na rua, eu compreendo o seu sentimento porque dó é um sentimento. Quando você fala, ai, tô sentindo dó, quais as sensações que vêm? Você tem que perguntar primeiro para ela, para sua sobrinha, quais as sensações que ela está sentindo ali naquele momento. Quais as emoções, quais os sentimentos. E ela vai expressar. Ai, dó é porque dá uma tristeza. Ai, dá uma angústia, um aperto no peito. Mas por que que você sente? Ah, porque, coitada, aquela pessoa não tem onde morar. Então ela vai te dando o quê? Ferramentas para você poder trabalhar na mente dessa criança. Porque ela realmente, 11 anos, é uma criança ainda. Por mais que esteja bem Trazer moderninha. clareza, né, Samela? Falar, olha, ela hoje está nessa situação porque ela escolheu estar nessa situação. Porque uma coisa que eu aprendi quando eu fiz a minha formação em programação neurolinguística, a gente nunca deve menosprezar o outro, porque nós todos temos a mesma capacidade. Agora, o Tony Robbins fala isso, né? Uma decisão, ela não te custa muito, ela te custa tudo. Então, por algum motivo, por falta de maturidade, não porque a pessoa quis, mas por não ter a maturidade naquele momento de fazer aquela escolha, levou ela àquela condição. Então, vamos supor, para dar um exemplo simples, vamos supor que era um jovem de 17, 18 anos que resolveu mudar de cidade e morar fora, mas sem nenhuma estrutura, sem nenhum respaldo, sem terminar os estudos. Colocou Então os foi, pés pelas mãos. então foi algo que ele não tinha maturidade suficiente para chegar àquela situação. Então, mostrar que aquela pessoa ela tem potencial. Ela hoje está na rua, mas se amanhã ela decidir se trocar, tomar um banho, se aperfeiçoar, procurar um mercado de trabalho. Hoje existe tanta coisa, é uma jardinagem que Perfeito, você Adriana. faz, não é? Porque Sim. todo mundo precisa de ajuda. A gente precisa de uma manutenção na casa. Hoje tem aí o marido de aluguel, né? Que todo mundo está tão trabalhando que tem homens especialistas em ir lá arrumar toda a tua casa, o encanamento, trocar a caixa d'água, limpar. Então, hoje o mercado está aí. E às vezes eu vejo que tem muito mercado, mas não tem pessoas qualificadas. Então, muitas vezes as Mas pessoas. você tem assim essa clareza, Adriana? Vamos trazer aqui mais clareza para Tá. que você sabe por que as pessoas não. Você falou, tem muitas vagas, mas pouca qualificação, pouca gente qualificada, mão de obra qualificada. Por que isso? Tudo começa onde? No conhecimento. Tudo começa na mente. Conhecimento. Tudo começa na alma, no coração da pessoa. Começa no coração, na mente e no espírito. Nós somos seres triunos, corpo, alma Sim. e espírito. A gente, a gente fala o quê? A gente está falando aqui de coração para coração. Eu e a amiga aqui, terapeuta maravilhosa, Adriana, aqui, a gente está falando de coração para Sim. coração. A gente não somos professoras, mentoras intocáveis que tá, Que não não comete estamos colocando. erros, né? Que não Sim, passa por dores, por problemas, porque as é pessoas têm ser que humano. entender que a gente também tem nossos momentos. Às vezes eu me pego, faço algo, eu falo, isso não fui eu, isso foi a minha criança que aflorou e Ela às ela vezes queria vem fazer. assim, né? E eu, como trabalho com constelação familiar, e eu falo, minha criança, fica aí quieta, que não é hora Cega. de você falar, é hora do adulto. Mas quando eu vejo, às vezes a criança já fez. Já fez. E isso que eu ia falar, às vezes, principalmente numa época do mês, né, mulherada? A criança interior, ela vai mandar na sua vida. Por um dia,
por algumas horas, Sim. ela vai mandar, não é porque nós trabalhamos nessa Você área. vai chorar e vai dizer por qualquer coisa e ficar com raiva porque está chorando. Ai, tô sensível demais, né? Ai, meu Deus. Então, voltando aqui, a comunicação, a gente falou dessa pessoa do mendigo, dessa pessoa morador de rua, por que que a gente deve nos comunicar bem? Para não cometer tantos erros. Não é para anular todos os erros. A gente sempre vai estar errando. A gente é errando, acertando, errando, acertando. A vida é assim. Mas para que a gente possa viver em vez de só existir, a gente pode trabalhar. Vai dar trabalhinho? Vai dar trabalhinho. Uma vida sem uma boa comunicação vai dar trabalho? Ou se vai? Eu gosto de Uhum. uma frase, agora eu não estou me recordando se foi Einstein, se foi Sócrates que falou. Se você acha caro o conhecimento, experimente a ignorância. Sai muito mais caro. Então, se você quer dar um conselho quer dar exemplo, um conselho para sua sobrinha de 11 anos. E quando ela trazer isso novamente para você, você pode falar o quê? Para aqui, para a gente fechar isso, finalizar. Fala assim, olha, eu não sei o porquê que essa pessoa fez para estar aí, mas Deus sabe. A pessoa sabe, Deus sabe. E deixar abrir uma clareza na mente dessa criança que, por mais que ela sinta dó, ela tem que acolher aquele sentimento dentro dela, mas não vibrar, não ficar vibrando naquele sentimento. Ela fala, você tem que falar, olha, Deus sabe, entrega na mão de Deus. Quer fazer algo por essa pessoa? Perfeito. Faça uma oração. Ore por ela, reze por ela, faça um Pai Nosso por ela. Porque a gente não pode mudar o mundo. Por mais que o Tony Robbins ensine que é decisão, que a pessoa tem que ir para cima, que a pessoa pode, existe morador de rua porque ele, por causa dele, por mais que há pessoas muito bem-sucedidas que defendam isso, eu não concordo totalmente. Eu concordo até certo ponto. Porque existem pessoas, Adriana, que chegam no meu consultório, chegam nas minhas consultas, que elas não têm força. Sozinhas elas não conseguem, não têm forças. Então, às vezes, a gente julga aquele ser humano que está ali deitado numa calçada. Se ele quiser, ele levanta a bunda dali e vai trabalhar. Vai capinar um quintal, vai fazer isso, vai. Mas, às vezes, a pessoa não tem um estado emocional bom para aquilo. E vai muito da criação que a pessoa teve. Porque um adulto, Questão de consciência, né? É de um uma adulto que consciência. foi. Só deixa eu fechar isso. Um adulto que foi bem criado. Um adulto que ele teve pai e mãe, teve família, foi bem paparicado. Esse adulto não vai ser aquele adulto que cresceu sem pai, sem mãe. Teve crianças que os pais morreram. Eu não estou aqui defendendo o vitimismo. Pelo amor de Deus, não estou falando sobre isso. Eu estou falando que a Uhum. mentalidade, o estado emocional desse adulto não vai ser o mesmo de uma Ele já é criança que mais teve tudo. adoecido, né? Ele já tem Ele não suas teve dores. estrutura. Ele não teve Ele estrutura, tem, porque o ele tem suas pai e a dores. mãe são os primeiros a nos dar estruturas mentais, cognitivas, comportamentais, emocionais, tudo, toda a base Tudo vem começa no dos pai e mãe. pai e mãe, a nossa criação. E Até os pais aquelas. adoecem também as pessoas, né? Infelizmente, também Sim, tem mas aí isso. eu estou falando aqui, trazendo um contraste daquela criança que foi bem criada e daquela criança que não foi criada. Que adultos se tornarão? Então, a gente não pode cobrar que rotular os rótulos, né? Aquele dali teve Sim. êxito na vida. Tem pessoas que saiu realmente do nada e conquistaram muitas coisas na vida e fizeram a E tem diferença outros no que têm mundo. tudo e perdem tudo, né?
Sempre tem as polaridades, né? Sempre tem aquele. A gente Isso, conhece o nome que eu queria inúmeros lembrar, artistas, tem polaridade. inúmeros artistas aí milionários e que estão aí nas drogas. Isso aí foi questão de escolha, né? Eles tiveram toda a oportunidade de ter uma vida diferente. E tem aquela Mas criança que já foi dependente químico na barriga da mãe. é, é um jogo que a gente não pode igualar. Não podemos igualar. Cada indivíduo tem a sua peculiaridade, tem a sua essência, tem os seus medos. Então, o que a gente deve fazer para ter uma comunicação mais assertiva? Compreensão. Quando eu me comunico Empatia, né? com empatia, compreensão e perguntar para o outro: você está me entendendo? Aí, se a pessoa responder sim, estou entendendo. O que você entendeu sobre o que eu falei, sobre esse assunto? E perguntar entre os casais, quando para não haver brigas. Ela agradeceu. Gratidão Ai, que também, linda. Valquíria. Nós agradecemos a tua presença e você estar aqui. E a gente quer o quê? Somar na vida de vocês, levar algo bom. Não é Eu verdade, costumo Adriana? falar que toda live, a live, ela é já para ajudar. A gente não está aqui na A gente está live doando o nosso só, tempo. a gente, né? A gente está aqui para agregar conhecimento, para ajudar as pessoas, tanto quem está aqui ao vivo, como quem vai ver depois. Então, toda mensagem, todo o conteúdo que a gente traz em cada live é justamente para isso. É para que alguém, como por exemplo a Valquíria, ela também tem as mesmas dificuldades e a mesma resposta vai para aquela pessoa, né? Então, quantas pessoas escutando essa live hoje vai dizer, olha, isso aqui é para mim, olha, isso aqui é para minha amiga, eu vou compartilhar para ela. Minha amiga também passa por isso. Porque não é só criança, Valquíria, que tem isso. Eu era assim. Eu via as pessoas na rua, eu pegava as coisas da geladeira escondido e eu ia lá e dava desde criança. Então, se ela cria muito isso, ela também pode criar a crença de não merecimento. Como eu posso ter algo melhor se o outro não tem? Então, Verdade. ela vai. Então, lidar com essas questões é o dia a dia. É como a Sêmada colocou desde o começo. O autoconhecimento. Eu falo que é 1% a cada dia. Sim. Então, numa conversa que você tem com ela, você falou isso, ótimo, tá perfeito. A próxima oportunidade você vai trazer para um outro contexto. Olha, lembra que a tia falou daquilo? Então, deixa eu te explicar. E aí você explicar agora com mais clareza, com uma forma mais leve, porque às vezes, quando a gente, como eu coloquei também, o tom da voz, ai, quem tem pena do coitado fica no lugar dele, dá uma ideia de arrogância, dá uma Sim. ideia de que eu não importa, de que não é importante, Apatia, né? de apatia. Então, tudo a comunicação, ela é tanto para o bem como para o mal. Porque você pode salvar uma pessoa com a palavra, como você pode afundar ela de vez. Sim. Né? Você chegar para uma. Se nós soubéssemos o quanto a palavra tem poder, nós usaríamos ela, esse instrumento maravilhoso que foi dado a todos que respiram, a gente usava com maestria, com mais cuidado, com mais Mais delicadeza, sabedoria, né? mais sensibilidade. Buscaria sabedoria, porque sabedoria não é para todo mundo, senão não existia tanta gente tola por aí, não é verdade? A gente tem que a verdade seja dita, Tem que buscar. tem que buscar. E aproveitando isso agora, Semana, buscar essa sabedoria, como ter uma comunicação assertiva na hora de colocar limites. Eita, essa pega. Porque quantas pessoas atropelam as linhas equatorianas? Quantas pessoas você não consegue delimitar ali, não consegue colocar para as pessoas onde é os seus limites.
E aí não há respeito, a má qualidade na hora da conversa, na hora da vivência mesmo, e Ou acaba os afetando. abusos, né, Sêmada? Os abusos, porque às vezes você não consegue colocar limites e o outro vai abusando. Por exemplo, alguém que fica ali te falando ou te pedindo algo, vou dar um exemplo fácil. Você tá lá, linda, maravilhosa, e decide cortar o teu cabelo. E aí tem aquela pessoa que começa, por que você cortou o teu cabelo? Nossa, ficou tão feio. Nossa, eu não gostei desse corte, não, tava tão Fica lindo. colocando para baixo. E aí você vai para tua casa, aquilo que você estava se achando linda, você já vai ficando depressiva, aí você já começa a prender o teu cabelo, e aí e aquilo vai e parece que aí todo mundo resolve falar a mesma coisa. Então, como é que eu coloco o limite? Como é que eu vou dizer Olha, assim para Adriana, é um incrível. marido que todo dia você fala assim, olha bem, coloca a tua roupa na lavanderia e ele continua deixando no chão do banheiro. Adriana, muito bem colocada essa sua pergunta. E é interessante você ter trago isso, porque o que eu já atendi de mulheres que passaram por isso, do corte de cabelo, são inúmeras. É algo que soa bobo. A gente conversando aqui pode soar bobo para algumas pessoas. Ai, gente, cada um em pleno século XXI, onde tem gente com cabelo roxo, Cabelo azul, cresce, né? cabelo. É Ai, cabelo. Quem raiz. nunca passou por isso vai dizer isso. Cabelo cresce. E eu já atendi inúmeras mulheres com essa reclamação. Atendi inúmeras, que elas falam assim: poxa, eu sofri tanto, eu saí linda e maravilhosa do salão, cheguei em casa, meu marido falou, não reparou, e quando reparou, falou: não acredito que você fez isso. Eu já vi mulheres que colaram, gente. Elas fizeram franja, elas colaram o cabelo, elas mesmas em casa, colaram o cabelo. Olha que Meu perigo. Deus. E que dor que a pessoa está sentindo para chegar a fazer isso, né? Sim. A dor emocional que ela não tá. Então, existe uma diferença que muitas pessoas não sabem. Eu mesma demorei a entender a diferença entre autoestima e amor próprio. Essa comunicação, você perguntou, como delimitar, como ter uma comunicação para colocar limites nas relações. Então vamos lá, essa do cabelo. A pessoa foi lá, decidiu cortar o cabelo, aí começa, o cônjuge, alguém do relacionamento começa a falar: que cabelo é esse? Começa, e a pessoa começa a se sentir mal. E começam Mas a identificar personagens que parecem com você. os Eu tô rótulos, falando isso porque eu também já vi, sabe? E já ouvi. comparação, comparação. Ah, tá Não parecendo comigo, de tal mas deu ver desenho. com outras pessoas. Por exemplo, eu já vi minha mãe chegar com um corte de cabelo e alguém fazer, sabe? E eu já vi pessoas passarem por isso. Na Nunca passei faculdade, muito, porque eu sempre gostei do o longo, pessoal falava então. muito: ah, aquele dali tá parecendo uma calopsita. Aquele dali tá parecendo um papagaio. Tá vendo que não sou eu O que escuto? pica-pau. A menina pintou o cabelo de vermelho, tá igual o pica-pau. E as pessoas rotulam. O que você vai fazer? Primeiro, quem tá falando? Se for alguém da faculdade, alguém que você estuda, alguém, quem tá falando? Quem é essa pessoa? Essa, primeiro, quem tá falando? Segundo, essa pessoa, que grau de importância tem na minha vida? Essa pessoa é importante a ponto de me afetar? Não, então eu já descarto. Eu faço ouvidos de, de quem? De comerciante. Comerciante, se for dar ouvido para o que todo mundo fala, ele não vai ganhar dinheiro com o comércio dele. Então, eu tenho um antigo dizer, os mais antigos falavam: faça ouvidos de mercador. O mercador, ele vai passando, vai ouvindo um monte de coisa e ele vai passando, vai vivendo a vida dele. Então, a pessoa
ela tem que o quê? Ah, cortei meu cabelo, alguém me comparou com não sei o quê, quis me rotular de algum vídeo, algum filme, algum desenho, quis me colocar para baixo. Primeiro, quem é essa pessoa? Ah, essa pessoa é importante, essa pessoa é minha mãe, essa pessoa é meu cônjuge, essa pessoa é meu namorado. Você tem que falar para ele, na boa comunicação, você tem que virar para essa pessoa e falar assim: você sabia que o que você acabou de me dizer me deixou triste? Eu saí tão feliz, tão contente com meus cabelos do cabeleireiro, saí maravilhosa, estava me sentindo tão feliz. E agora você falando isso para mim me deixou com dúvida se realmente eu fiz uma certa escolha com esse penteado, com esse corte. Mas eu fiquei realmente, aos seus olhos, eu fiquei realmente feia. Aí se a pessoa falar, ah, realmente você ficou feia, e não economizar compaixão de você, você simplesmente vai falar assim, pena pra você, porque eu me amo, eu gosto de mim. Então é onde entra, Adriana, a autoestima com o amor próprio. Porque o amor próprio não sou eu primeiro, independente de Sim. cônjuge, de pai, mãe, irmão, quem que seja. Então ali ela fez um corte, ela pintou o cabelo, mudou o estilo dela, às vezes roupa, o estilo, às vezes você está numa festa, você achou que você estava perfeita e de repente chega aquela amiga e faz um comentário para te derrubar o teu nível. Ai, eu não gostei dessa roupa, não. Essa roupa você ficou mais gorda. Aí eu já falei assim, Rose, eu me achei linda, adorei. Se eu não tivesse me achado linda, eu não teria comprado. Exatamente. Você trabalhou o quê? A sua autoestima. Você trabalhou a sua comunicação limitante, dando limites até aquele ponto ali, ela não pode passar. Você já mandou um recado para a pessoa. Você já deixou bem claro, fala assim, aqui você não passa. Então, o Exatamente. abusador, que nem você trouxe, o abusador ele gosta de ultrapassar as linhas de respeito, porque a gente Eles vão bem, delimita. eles começam, tem uns que vão, Sâmada, com ar de brincadeira. Não Então, é assim? aí é onde entra. Quem é essa pessoa que está no tom de brincadeira? Porque Sabe se aqueles está no. marido que brinca? Nossa, você parece que ganhou uns quilinhos a mais. Não, Sei não, viu? o marido, eu posso dar dica já para os casais? Já Pode, vai dar pode oito e sim. meia. Quem ficou, agradeço quem ficou até agora aqui e você vai levar a dica de ouro. Olha, Compre vou até urgente. ficar na expectativa da dica de ouro, porque, olha, eu falo que cada live eu vou aprendendo, gente, porque a gente aprende, né? Eu Sim, costumo estamos dizer que os aqui. primeiros a serem tratados em toda live é quem está trazendo o conteúdo. Então eu já vou ficar aqui na Boa, expectativa para boa. mim aprender. A gente sempre está aprendendo, porque a gente está em constante evolução. E eu que trabalho com hipnose, eu aplico uma hipnose que a pessoa entra no estado constante de evolução. Ela sai daquele limbo onde ela vivia, um estado hipnótico de uma vida parada, uma vida sem resultados positivos, e ela começa a entrar numa linha de evolução, num estado, num ritmo hipnótico de Hipnose. evolução. Então, ela sempre está aprendendo, ela sempre está evoluindo. Então, a gente está aqui o quê? Trocando ideia, a gente está conversando na nossa live, que a gente está crescendo, uma acrescentando na vida da outra, e quem quiser aí pegar esses códigos maravilhosos que a gente soltou aqui hoje, esses insights, esse conhecimento. E conhecimento Perfeito. passado é conhecimento também recebido. Isso é gostoso, né? Só para acrescentar o que você já havia falado aí, Ótimo. Adriana. Então, o que que acontece? O que que você me perguntou que eu me perdi? Nos relacionamentos, né? Para quem tem aquelas pessoas que gostam de serem abusadores sutilmente, né?
como manter esse limite na comunicação? Porque Alzheimer. às vezes a pessoa, a mulher, ela vai se saturando. Ah, essas gordurinhas. Ou você tá com o cabelo Ah, assim. sim. Esse tipo de brincadeira Então, desconfortáveis. e Como colocar limites? essas brincadeiras no relacionamento são o que destrói o relacionamento. O que tira o tesão, o que tira a admiração, vai acabando, aniquilando com a admiração. E uma vez, Alzenir colocou amo você. te amo, eu falo que ela é minha alma gêmea, essa mulher. Ai, que Minha legal. irmã de coração. Amo você também, minha Seja linda. bem-vinda, viu? Seja bem-vinda, meu amor. Lindona. Ela falou que concorda plenamente com o que a gente está falando. De essa, quando acaba a admiração, acaba o amor. Porque onde o Sim, amor está, a admiração está junto. sim, Então, tá ali. perfeito isso. E vai para o sexo também, né? Com Porque toda você também perde certeza. o libido pela pessoa. Com toda certeza. Porque enquanto há essa admiração, há esse quê, há esse desejo. Há esse eros despertado, a paixão, o amor eros. Então, quando se tem esse amor eros, é porque não existe esse tipo de comentários. Não é que não existe. Pode existir uma vez ou A outra, mas comunicação é sempre, outra. A comunicação é outra, sim, né? Tem maridos que falam assim, a própria esposa não está se sentindo bem, porque eu falo que todo mundo tem espelho em casa. Não precisa sim. você estar dizendo para ninguém que ela está com sobrepeso, ou isso, ou aquilo. Todo mundo tem espelho em casa, então todo mundo sabe o que está em excesso. Eu Então, discordo em partes contigo, porque que é normal. todo mundo tem espelho em casa, mas a pessoa que quer evolução, um casal que é evoluído na maturidade espiritualmente, ele vai querer levantar a bola do outro. Ou Mas é seja, isso que eu ia concluir. ai, me perdoa. Não, não, sem problema. Então, você tem, Pode né? continuar. Você sabe. Então, aí vamos lá. Aí eu tô naquele excesso de peso. Aí eu chego pro meu esposo, por exemplo, e eu falo, ai, bem, hoje eu não tô me sentindo bem, minhas roupas são apertadas. Então, aquele casal que fala uma linguagem assertiva, mais amorosa, o que que o marido vai falar? O que que você pode fazer para melhorar isso? Você quer fazer alguma coisa? Você quer mudar a alimentação da casa? Você quer ir num nutricionista? Quer marcar uma academia? O que que você gosta? Eu falo porque eu já passei por isso de eu dizer assim, nossa, eu tô mais cheinha. E meu esposo falar assim, vamos fazer caminhada? E hoje eu parei de fazer caminhada e ele continua. Excelente. Então, assim, eu às vezes, minhas filhas não percebem. E ele falar assim, nossa, cortou o cabelo? Ou Ó, eu não conheço essa A Alzeni roupa. comentou aqui, mas tem que saber falar. Isso é Tem que muito saber delicado. falar. Exatamente. Deixar o outro à vontade, né? Como eu coloquei, colocar as alternativas. O que você quer? Tá te incomodando? Porque ele até fala assim, por mim tanto faz. Eu gosto de mulher cheinha também. Então, assim, é a forma, é a linguagem do amor, né? Ele sabe que eu gosto de palavras de afirmação. Então, ele sempre vai estar me impulsionando para algo que eu vá para. Ele é o primeiro a curtir meus vídeos, ele é o primeiro a comentar, é o primeiro a incentivar. Então, a importância da comunicação. Você saber qual é a linguagem do outro. Porque, de repente, a linguagem de amor do outro é o servir. Eu sei que a linguagem de amor Essa dele era é a o dica servir. que ia ficar para o final. Você já está Ah, entregando tudo então eu agora. vou parar, vou parar, vou Entregou parar. tudo. Vou parar aqui, já vou Pode deixar para continuar, você estou terminar. adorando. Pode Não, eu vou continuar. deixar agora para você dar a dica que eu Não, quero aprender, senão você vai tirar o brilho. você continua e aí eu complemento. Então, só esse términozinho aqui. Então, eu sei que a linguagem de amor dele é servir.
Então, ele ama que eu faça comidas gostosas para ele. Ele ama que eu arrume a roupa. Ele ama que eu faça. Ele gosta de se sentir amado quando ele é servido. Então, já sei qual é a linguagem do amor dele. Às vezes, para uma pessoa, o outro fala assim: você faz isso para mim? Para ela, nossa, eu faço não. Você tem duas mãos, você. Não é? Mas se a linguagem do amor do outro é que você faça algo para ele, de repente, para ele, você passar a camisa para ele, é uma forma que você demonstrou maior amor para ele. É algo tão simples, né? De repente, para ele chegar para mim e dizer assim: nossa, tua live ficou tão boa, você falou tão bem, para mim é tão importante. Então, a importância, né, da gente se conhecer. Pode terminar, Samela. Têmada. Muito bem colocado, Adriana. É exatamente isso. É você entender, casais, entenda onde você, qual a sua linguagem do amor. Existem 5 linguagens do amor. Você precisa urgentemente saber a sua e saber a do seu cônjuge. Ah, mas se eu saber só a minha já basta, vai ficar tudo lindo, maravilhoso? Não! Os dois sabendo vai ficar difícil, porque tem que trabalhar. Casamento, relacionamento bom, é aquele relacionamento que dá trabalho, gente. Até no Relacionamento bom, trabalho, né, Sâmela? maravilhoso, dá trabalho. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar não só na sua autoestima, não só no seu amor próprio, você tem que buscar conhecimento. Então, comprem urgentemente as 5 linguagens do amor. Compre esse livro, é uma dica de ouro. Quem ficou por último aqui, quem ficou até agora, a dica de ouro é essa. O livro As 5 Linguagens do Amor. Então, Perfeito. você vai se surpreender. Quando você... Deixa eu tomar uma água aqui, que a voz já Pode está ficar à falhando. vontade enquanto você toma água, né? As linguagens do amor, elas são tão importantes até no trabalho. De repente, você, e como eu tenho a minha linguagem de amor é a palavra de afirmação. Mas o meu, vamos supor, no meu trabalho, o meu patrão, ele não fala palavras de afirmação, mas ele sempre me traz um brinde, ele sempre me presenteia. Para ele, a linguagem de amor dele é o quê? É o presentear, é dar alguma coisa para o outro, né? Então essa é a comunicação dele. Ele não sabe qual é a minha linguagem de amor, bastava ele chegar e dizer: nossa, você está fazendo um ótimo trabalho, tá tão bom, tá tão perfeito, olha, você é uma ótima na equipe. Então, a diferença é da linguagem de amor. Então, às vezes, isso acontece muito nos casais. Não, meu marido não me ama, meu marido não gosta de mim, não lembra do meu aniversário, mas é aquele marido que tá todo dia, você chega e a casa tá limpa, a casa tá tudo organizado, que já colocou o lixo para fora, porque a linguagem de amor dele é o servir. Ele não é de elogios. Se você não fala para ele que você gosta daquilo, tem gente que ama presente. Foi dia dos namorados, é presente, tudo. E quando eu conheci o meu esposo, ele falava assim: olha, eu não sou de dar presente. E na época eu nem sabia que a minha linguagem de amor era palavras de afirmação. Mas imagina se a minha linguagem de amor fosse de receber presentes e dar presentes. Como não ia dar atrito? Porque ia chegar o dia dos namorados e eu ia dizer: não me dê um presente. Então ele falava assim: ó, eu te dou o dinheiro e você compra. Por quê? Porque não é a linguagem de amor dele. E com o passar do tempo eu fui perceber que ele tem a mesma linguagem de amor da mãe dele. Olha, Onde ele aprendeu. que Então, curioso, né? É ele porque aprendeu com a mãe dele. aprendeu com a mãe, não tem, é muito difícil a criança, quando se torna adulta, ela não ter os traços da mãe ou do pai ou de quem a criou. É muito Sim, difícil não ser assim. E Adriana, é incrível como a comunicação ela pode transformar,
ela transforma o ódio em amor, ela transforma aquela apatia, a pessoa, o casal tá Perfeito. ali sem sentimento, eles já olham um para o outro assim e já não se vê mais um nos olhos do outro. E é incrível como que a linguagem, você entendendo sobre a tua linguagem, e dica também para os solteiros, se houver solteiras aí, eu vi que entrou Sim. algumas pessoas, se houver solteiras, solteiros, se atentem na linguagem do amor. A Alzine comentou, Diálogo é diálogo tudo é no tudo no relacionamento. relacionamento. Sim, a gente cresceu ouvindo isso. Diálogo é tudo. Mas calma, vamos respirar. Vamos nos atentar que a gente tem que buscar na era digital, a gente pode buscar esse livro gratuito, a gente nem precisa comprar. Outra dica Sim. maravilhosa que eu queria dar é essa: quem não quer comprar, tá de graça na internet. Você coloca lá no Google, no YouTube, As 5 Linguagens do Amor, audiolivro. Até Ouça, isso. ouça o livro. Você está lavando a louça, vai ouvindo. Você está fazendo alguma coisa em casa que você pode prestar atenção, ouça o livro. Por quê? Porque a maneira que você, quando você entende qual vou começar do início, tentar ser bem breve e tentar com palavras simples explicar. A primeira comunicação é quando a gente nasce, os nossos pais. A primeira comunicação é dos pais, da nossa criação. A segunda comunicação é da nossa cultura brasileira. Essa é a nossa segunda comunicação. E aí tem outras comunicações, outros idiomas, como o inglês, os outros idiomas, espanhol e por aí vai, italiano, você vai aprender. E a linguagem do amor é uma segunda língua, é uma língua que você deve aprender. Por isso que o nome já bem Perfeita essa expresso, as colocação. 5 linguagens do amor. Você vai Muito aprender bom. qual se encaixa, qual das 5 línguas do amor se encaixa com você. E tem a primeira, tem a mais acentuada, tem a segunda mais acentuada. No meu caso, são 2 linguagens que eu gosto mais para comigo. O meu esposo já são outras. Então, assim, à medida que você vai entendendo qual a sua linguagem. Gente, aprender a linguagem do amor não é tão simples como a gente está falando aqui. Porque é como Uhum. aprender um outro idioma. Mas E eu trabalhar isso em você, né? imagine-se que você vai aprender um novo idioma a partir de hoje. Você vai aprender, eu não sei falar nada em inglês. Vou aprender inglês. Assim é a linguagem do amor. É um novo idioma. Você vai começar a estudar sobre isso. Para o seu relacionamento ser mais amoroso, mais assertivo, mais um relacionamento de qualidade. Você viver realmente e não só existir. Porque tem casais que só existem um para o outro. Estamos ali casados, mas, sabe, vai empurrando com a barriga, empurrando e tá tudo certo, e vai sobrevivendo em vez de viver. Então, quando você fala da sua linguagem, você começa a falar a sua linguagem, e qual que é? Quais as 5 que são? Vou pontuar. A primeira é presente, a segunda é tempo de serviço, a terceira não tem Uma ordem. uma ordem, tá? Vou falar assim aleatório. Presente, tempo de serviço, tempo de qualidade e o toque. E a outra é Palavra de afirmação. palavras de afirmação. Então, quando você sabe qual é a sua linguagem que você fala no amor, e você sabe a do seu cônjuge, já vai ser um baita presente para vocês, porque vocês vão se entender mais, vocês vão se compreender, vai E é reacender tão o importante amor. isso, Sêmada, que eu tenho um netinho de 4 anos e ele tem a linguagem de amor, é palavras de afirmação. E aí ele vê a minha filha, ele fala: Mamãe, você é linda, você é tão cheirosa, você é maravilhosa. Então ele sai e ele se olha no espelho e fala assim: Heitor é lindo, olha como Heitor é lindo. Então ele também fala palavras de afirmação para ele. Então eu falo: Novinho e Nossa! já
E a linguagem de amor, e ele já tem, e ele também gosta de tempo de qualidade. Então ele chega assim na TV e desliga e fala assim, ninguém tá olhando para Heitor, porque ele quer atenção para ele. Então essa é uma dica para quem tiver filhos aqui, que vai se interessar muito mais agora em compreender, né, a importância das linguagens de amor. Sim, porque não é Samantha, só, a gente está falando gratidão. muito aqui do casal, do relacionamento, mas isso engloba pai, mãe, filhos, Trabalho, amigos. amigos, né? Eu sou uma pessoa que eu amo ganhar presente. Amo. Olha, Amo ganhar presente. E eu sou aquela pessoa que presenteia. E quando eu não entendia sobre a linguagem do amor, eu presenteava muito e não ganhava. Então eu ficava muito chateada. Eu ficava tão chateada, eu ficava pé da vida, eu ficava magoada, eu ficava triste, ficava de mal com as porque era a sua amigas, com as linguagem de se sentir pessoas. amada, né? Sim, a maneira que eu queria ser tratada, eu tratava. A maneira Eu também. que a Alzeli tá falando que ela eu também. Minha alma gêmea aí, ó, minha amiga. Gente, a gente, meu Deus, eu amo essa pessoinha. Tá tão Samantha, já vai longe de dar quase mim. 2 horas, senão vai cair a Tá certo. live. Mas foi Gratidão, muito gente, todo gostoso, mundo que ficou muito até bom o nosso agora, papo. todos os que verem depois, adorei a nossa live. Foi muito rico, você trouxe assim uma expansão de possibilidades para uma boa comunicação, né? Acho uma coisa bem clara, bastante objetiva e também com bastante exemplos, né? Que isso é muito bom. E eu espero que a gente faça ainda outras lives, que a gente marque com novos temas, porque casou bem essa comunicação entre a gente, né? Sim, E sim. agradecer a todo mundo, todos que verem, fica aberta agora para terminar a nossa live. E eu quero só A Valquíria agradecer. falou, amei também. A Alzeni também, amei. Gente, obrigada pela presença de vocês. Espero vocês na próxima live. Desejamos ter aqui uma live toda semana. É corrido, porque nós temos os atendimentos, então fica bem difícil, mas a gente está aqui para doar o nosso tempo para vocês, tirar a dúvida de vocês e sempre trazer conteúdos ricos para vocês desfrutarem. Gratidão. Beijo a todos que estão aqui. Beijo! Tchau. Ah, deixa eu só falar. Querem colocar o Opa, tema? Querem escolher o tema? Escreve, né? Vou abrir uma caixinha de bom. pergunta hoje, aí a gente escolhe, pede para eles escolherem um tema. Vai no nosso perfil e escolhe Ótimo. um tema para a próxima live. Tá bom? Perfeito. Aí a gente vai e traz e a gente vai colocando para ir relembrando para eles qual é o Sim. tema. Perfeito. Ótimo, perfeito. Beijo, gratidão. Tchau.